Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para verificar o andamento dessa reta final da colheita do milho e também as perspectivas para a próxima safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Leonardo Machado, ele que é analista técnico do IFAG, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Leonardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, o prazer é todo nosso por estar presente nesse programa. Leonardo, vamos começar falando sobre o milho, quanto ainda falta para ser colhido aí no estado e quando é que essa colheita deve ser definitivamente encerrada? Bom, a gente caminha para o fim da nossa colheita, né? Em torno de 95% da nossa safrinha já foi colhida, restando aí 5% que são colheitas mais pontuais. E acreditamos que nos próximos 10 dias já seja finalizada toda essa colheita. E aí, como é que foram os resultados obtidos até o momento? O estado deve ter uma boa safra de milho nesse ano? Com certeza, a nossa produção deve atingir os valores recordes, né? Apesar da produtividade ser um pouco menor em relação ao ano passado, porém, o crescimento de área plantada proporcionou essa produção recorde dessa safrinha. A colheita, ela acabou confirmando essa expectativa de uma produtividade menor, porém, como a gente colocou, né? Graças ao crescimento de área, hoje a safrinha ela cresceu e evoluiu em área aqui no estado, fazendo com que a nossa produção alcançasse esses números acima do ano passado. Quanto é que deve ser esse número final de produção e também essa média de produtividade, Leonardo? Então, o nosso número de produção deve aqui alcançar acima de 10 milhões de toneladas e a produtividade deve ficar próxima em torno de 100 sacas por hectare. E aí, olhando para o mercado, como é que se comportam os preços do milho? Aí no estado também existem boas oportunidades para o produtor ter rentabilidade nesse ano? Com certeza, o produtor ele tem segurado um pouco a sua produção, né? Apesar de ter uma comercialização antecipada muito favorável, muito alta, né? Fazendo com que o preço do produto ficasse num patamar bastante interessante, mesmo nesse período de colheita, onde que geralmente os preços caem, né? Nesse ano foi diferente. Os preços manterem firme com a demanda mais aquecida. Como coloquei, muitos produtores negociaram sua produção de forma antecipada, reduziram a oferta para essa safra e fazendo com que o preço mantenha patamares bastante elevados. A gente consegue ter uma ideia de quanto ainda resta para ser negociado desse milho em Goiás? Em torno aí dos 40%, a gente não consegue ter uma medida certa, né? Mas acreditamos que em torno aí dos 40% ainda tende a ser negociado. Muitos produtores têm colocado, né, que devido a essa comercialização antecipada, você andando aí pelas estradas das regiões produtoras, há uma redução grande do número de silo-bolsas, né, que geralmente nesse período você tinha um período muito grande, uma quantidade muito grande. E esse ano, apesar da produção elevada, a quantidade é menor. E aí, Leonardo, nesse momento, né, que a colheita do milho se encerra, uma preocupação bastante grande dos produtores aí do estado é com relação a queimadas, incêndios nas lavouras. Como é que está essa situação nesse ano? Existem bastante ocorrências? O produtor está preparado para se precaver? Qual que é esse panorama desse cenário de incêndios nesse momento aí no estado? Então, a preocupação é grande, né? A gente está aqui no período praticamente quase 2 meses sem chuvas, né? A umidade do ar bastante reduzida. E isso faz com que a questão dos incêndios ocorra nas regiões produtoras, né? A gente tem percebido alguns relatos já. E aí, o que os produtores têm feito? Juntamente com o Sindicato Rural, alguns municípios têm feito brigadas de incêndio para auxiliar no combate desse problema, né? Então, o que a gente percebe é isso. É o aumento do risco de foco de incêndio, o produtor se organizando para que não tenha tenha essa brigada, que passa a combater de forma mais efetiva quando isso ocorre. E é isso que a gente tem recomendado muitas vezes, para os produtores se unirem, né, nas regiões produtoras, para que tenha o combate de forma mais rápido e ágil. E aí a próxima safra de soja também já está chegando por aí, o produtor já se preparando. Como é que estão essas atividades de preparação de solo, recebimento de insumos, produtor já correndo atrás para deixar tudo preparado, né, Leonardo? A todo vapor.
A negociação ela correu de forma mais rápida e mais cedo esse ano. O produtor aproveitou o bom cenário de troca e realizou já suas negociações. Com isso, a gente espera que ele consiga sair desse cenário onde que teve um aumento dos insumos, né, para ter um custo de produção. Lógico, vai ter um aumento, porém não tão drástico como um dólar 5,70 que a gente está observando hoje. Então, isso fez com que o produtor negociar. Existem relatos, igual tem sido colocado no mercado, de negociação até para 2022, né? Que é muito interessante. E aí a gente deve esperar o que para a área cultivada de soja nesse ano? Deve manter os patamares da última safra? Já existe alguma perspectiva de produção também aí para essa próxima safra 2021? Então, já existe sim uma elevação da expectativa de aumento de área, né? A gente tem ainda pode chegar aí até uns 2, 3% essa área de soja, fazendo com que a nossa produção se eleve. A gente tem que esperar uma situação onde que a gente tenha uma boa produtividade, é esperado que a produção se eleve também. Só para a gente ter esse patamar, Leonardo, na última safra, qual foi esse tamanho da produção de soja em Goiás? Bom, a gente se aproximou, né, chegamos aí a 12,5 milhões de toneladas na safra passada, né, numa área pouco maior de 3,5, e a gente espera que esse crescimento ocorra aí já no próximo ano. E aí, quando é que devem começar os trabalhos de plantio para essa safra? O produtor deve ter boas condições para semear logo aí que o vazio sanitário termine no estado? Então, a ideia é que a gente já começa, o plantio já é permitido a partir do dia 25. A gente conseguiu uma antecipação de 5 dias aqui no plantio da safra, fazendo com que o produtor possa utilizar, principalmente em áreas irrigadas, né? E aí a espera é que quando as chuvas começarem a firmar, a gente ocorra já o plantio da safra. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí para o estado. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Bom, como a gente colocou, né, a gestão é algo muito importante. O produtor tem aproveitado a boa relação de troca para poder fazer essa comercialização, e a gente espera que ele continue aproveitando isso, né? E aí a gente possa dar continuidade às boas rentabilidades. E aguardar as chuvas, esperamos que as chuvas sejam boas essa safra, para que o produtor consiga aí ter uma excelente produção. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vocês, estamos sempre à disposição. O Leonardo Machado, ele que é analista técnico do IFAG, conversou com a gente para traçar um panorama, fazer um balanço final dessa safra de milho e também já traçar algumas perspectivas para a próxima safra de soja lá no estado de Goiás. Segundo o Leonardo, colheita do milho em 95% nesse momento, os 5% restantes devendo ser finalizados aí no prazo de 10 dias. A expectativa de boa safra se confirmou lá no estado, expectativa aí de aumentar, inclusive, a produção final do estado, apesar da produtividade um pouco menor do que o ano passado, o aumento de área cultivada deve compensar e aumentando a produção, que no ano passado ficou em 10 milhões de toneladas para uma produtividade de 100 sacas por hectare. Leonardo também destacando que o produtor goiano teve boas oportunidades de vendas antecipadas do milho, já vendeu cerca de 60% dessa produção a bons preços e agora com os patamares que continuaram subindo mesmo com o decorrer da colheita, seguram esses 40% restantes, esperando boas valorizações, boas oportunidades de negócios para ir vendendo esse restante da sua produção. Ao mesmo tempo, já avança a preparação para a próxima safra de soja 2021, produtores aproveitando também os bons momentos de mercado para já vender a sua soja da próxima safra, avançando até com negociações para a safra 21-22 e expectativa de aumento na área cultivada para esse ano, expectativa de um aumento entre 2% e 3% na área plantada com soja em Goiás, produtores animados e expectativa de iniciar a semeadura já no dia 25 de setembro, quando o vazio sanitário se encerra lá no estado, produtor animado vindo de uma boa safra de milho, também animado para a próxima safra de soja, esperando boas chuvas e boa produção lá no estado de Goiás. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.